Bom dia a todos de novo, né? Bom dia a quem nos acompanha pela internet, né? Pelo canal do YouTube. O nosso tema, sempre aos terceiros sábados, é o caminho do autoconhecimento. E o título de hoje, que é o segundo capítulo do nosso livro, é Equipamentos Existenciais. Eu e a doutora Lismar estamos coordenando esse estudo, mas é um trabalho fruto, né, da AME Planalto como um todo. Então, aqui para relembrar do nosso cronograma, sempre ao terceiro sábado, o caminho do autoconhecimento, e nós estamos acompanhando o livro Autodescobrimento, uma busca interior, que é da Joana de Ângeles, né? Então, a gente está no segundo capítulo, certo? Esse segundo capítulo é um capítulo realmente sobre autossuperação e evolução espiritual. Preparando essa fala, né, nós discutimos muito sobre a característica da escrita da Joana de Ângeles. É uma leitura difícil de ser feita, é muito difícil. Ela tem uma forma de alinhavar o pensamento, às vezes evoluindo no texto e depois retrocedendo um pouco. Então, a gente percebeu a necessidade, a importância de fazer às vezes mais de uma leitura, às vezes mais de duas, né, do mesmo capítulo. São trechos muito ricos e a leitura repetida faz a gente observar com mais qualidade a fala dela. Esse capítulo fala sobre a aquisição da consciência e a necessidade do amor para isso, né? Então ela destrinchou falando um pouco sobre os equipamentos existenciais que estão à nossa disposição durante a nossa encarnação, as quais ela vai elaborar um pouco durante o capítulo. A questão do mente e cérebro, o amor, o ambiente familiar e as emoções e socialização. Então, é claro, nós temos que pensar na evolução do ser. E pensando nisso, a gente tem que considerar nós como seres imortais que somos. Considerando a reencarnação, as nossas experiências ao longo das existências, a gente vai poder pensar de uma forma mais ampla, né, em como o nosso ser foi evoluindo historicamente, né? Mirai Lopes, um psiquiatra, e citado por Joana de Ângeles até mais de uma vez, né, em outras obras, ele fala sobre a evolução do ser, sobre como isso aconteceu, desde a primeira fase, que foi a fase primitiva, a fase em que nós éramos governados pelo instinto de sobrevivência. Então havia o comportamento de luta e fuga diante das ameaças, né? E portanto o medo estava presente. Mas havia também a sexualidade como sobrevivência, reprodução humana, né? Depois a gente passou para a fase que o psiquiatra chama de mitológico ou mágico. É quando nós começamos a desenvolver uma relação com a natureza, mas ainda era uma relação mitológica, né? Mágica com os fenômenos da natureza. Depois nós passamos para a fase do egocentrismo. E aqui é caracterizada por ser muito belicosa essa fase, né? É a fase em que a satisfação dos próprios desejos, da nossa vontade do bem-estar, ela está acima de tudo. Então é a época das guerras, da luta, né? A necessidade de satisfazer a nós mesmos. Depois nós vamos para o período que a gente chama de racional, que é o período em que o homem consegue dominar a natureza, de uma maneira geral, tem um pensamento, um discernimento diferente da fase anterior, mas aqui o homem, apesar de desenvolver essa habilidade, não domina a si mesmo. Tem uma predominância do desequilíbrio emocional. E Joana ainda coloca que o ideal é que nós cheguemos à fase intuitiva, em que nós teremos o direcionamento do nosso comportamento pelos valores morais elevados, pelo amor, né? E nessa fase, Joana ainda defende que o que vai acontecer é que nossos cérebros vão deixar de ter a função de expressão da nossa mente, do nosso pensamento. Porque o pensamento vai ser intuitivo, nossos cérebros vão se comunicar sem necessidade dessa externalização, sem necessidade da fala ou das sensações, né? Então vamos falar um pouco sobre mente e cérebro. A relação entre corpo e alma, mente e cérebro,
ela é foco de estudo de interesse desde que a gente se entende por gente, né? Quando a gente pensa, antes de Cristo, já se confabulava sobre qual era o centro da mente no nosso corpo, o centro da alma, onde a alma ficava no nosso corpo, né? E foram várias hipóteses sendo desenvolvidas. A hipótese cardíaca foi uma delas. Acreditava-se por um tempo que o coração era o centro da mente, o centro da alma. Hoje a gente ainda tem um resquício na nossa linguagem que a gente fala assim: nossa, estou falando para você do fundo do meu coração, né? Como se ali fosse o momento, fosse o seu âmago, né? O seu interior. Depois, claro, essa hipótese caiu por terra e aí veio a hipótese cerebral, né? Especialmente com a contribuição de Galeno, que falou sobre a teoria ventricular. Nos estudos dele, ele acreditava que a parte gelatinosa do cérebro era onde estava a mente. E é claro, vários estudos vieram seguidamente falando sobre as funções de cada área do cérebro. Essa hipótese é a hipótese que os reducionistas ou os materialistas sustentam, dizendo que a mente ela procede do cérebro e que, portanto, sem o cérebro a mente deixa de existir, né? Joana de Ângeles e a visão espírita acreditam que não. Aliás, confirmam cada vez mais que a mente ela não depende do cérebro. O cérebro é a exteriorização da mente e a mente, por sua vez, é originada no espírito. E aí aqui cabe, claro, a gente falar sobre o ser integral que somos. Os três corpos que nos formam, né? O espírito, o perispírito e o corpo físico. Tudo que acontece ao corpo físico, em primeira ordem, acontece antes no espírito. Então, portanto, essa relação entre o adoecimento físico e o tipo de pensamento já foi se tornando cada vez mais clara. Quando pensamos sobre como isso é estudado hoje, tem uma área da ciência que se chama psiconeuroimunologia ou psiconeuroendocrinoimunologia, né? Que estuda a interação entre o sistema nervoso, endócrino e imunológico com os estressores ou os fatores estressantes psicológicos e emocionais. Vários estudos já foram evoluindo mostrando a relação do nosso adoecimento do corpo com os fatores que são emocionais. Por exemplo, os primeiros estudos mostravam a interação disso com as doenças infecciosas, afetando o grau da infecção e também a velocidade da cicatrização. Mas outros estudos também já mostram como os fatores psicológicos afetam a evolução dos sintomas do HIV, o desenvolvimento e a evolução dos cânceres e assim como em outras patologias, né? Isso para a gente é um achado importantíssimo e cada vez mais em rumo ao que o Espiritismo já vinha nos falando, né? Outras coisas a gente pode pensar na comprovação disso quando a gente fala, por exemplo, da plasticidade cerebral, de como, apesar de aparatos, se a gente for falar do cérebro como um aparato físico, o aparato pode estar danificado quando a gente tem uma lesão cerebral e mesmo assim o indivíduo mantém capacidades cognitivas, usando, por exemplo, uma comunicação alternativa. Nós vemos isso, crianças lesionadas cerebrais, que as funções, as áreas que foram afetadas, não permitiriam que ela tivesse determinadas funções cognitivas e mesmo assim elas as desenvolvem, né? Outra questão são as experiências de quase morte. Como explicar que um indivíduo que estava por alguns segundos, às vezes minutos, morto, né, consegue identificar elementos no ambiente ou ter contato com pessoas falecidas e saber detalhes disso. Às vezes, transitar no hospital e poder fazer relatos depois de acordar, relatos sobre o que estava acontecendo naquela ocasião. Como explicar isso, né? Hoje, vários relatos já comprovam isso. Tem uns estudos da Universidade de São Paulo a respeito das experiências de quase morte, então a ciência está cada vez avançando mais para essas comprovações. Então, que é inegável, e eu tinha esqueci de colocar essa foto importante aqui, né? Então, assim, é inegável que a mente afeta o nosso corpo. A psicossomática também traz comprovações, inclusive fazendo correlações diretas de órgãos do nosso corpo e o tipo de emoção. Joana de Ângeles faz isso muito na obra dela.
fez no primeiro capítulo, se vocês se lembrarem, e faz também nesse daqui, que a gente vai explorar um pouquinho mais à frente. Então, o pensamento afeta o corpo. Vejam essa citação do livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz. No capítulo 20, ele fala sobre como o pensamento transmite uma ordem que afeta diretamente as nossas células. Desarticulado, pois, o trabalho sinergético das células nesse ou naquele tecido, aí se interpõem as unidades mórbidas, quais as do câncer, que nessa doença imprimem acelerado ritmo de crescimento a certos agrupamentos celulares, entre as células sãs do órgão em que se instalem, causando tumorações invasoras e metastáticas, compreendendo-se, porém, que a mutação no início, vejam, obedeceu a determinada distonia originária da mente, cujas vibrações sobre as células desorganizadas tiveram o efeito das projeções de raio-x ou de irradiações ultravioletas em aplicações impróprias. Um efeito difuso, né? Quando a gente pensa nisso, é importante pensar que, apesar das nossas predisposições genéticas e hereditárias, o desenvolvimento, a apresentação da doença está relacionada aos nossos pensamentos, né? Então, como andam os nossos pensamentos? Que tipo de coisas nós andamos pensando? Quanto tempo perdemos com atividades que são produtivas, atividades saudáveis? Que mensagem nós mandamos para as nossas células, para os nossos órgãos, para o nosso corpo, né? Fazer essa reflexão me fez lembrar de alguns casos no consultório, né? Ninguém vai para o consultório da psicologia para falar coisa boa, né? A gente vai para falar sobre os problemas, sobre as coisas ruins, né? Mas certa vez eu atendi uma cliente que tinha realmente um padrão muito negativo. Ela falava sempre dos eventos do passado com muita mágoa, muito remorso. E parecia que aqueles eventos que tinham acontecido lá, né? Pensa, uma senhora, né, de mais de 50, ela falava sobre aqueles eventos como se tivessem acontecido ontem, de tão presentes emocionalmente que estavam para ela. E, é claro, né, uma parte do processo da psicologia é a escuta. E aí eu fui ali permitindo, nas primeiras sessões, absorver, entender a necessidade dela da fala, do acolhimento, né? Mas o tempo foi passando, a anamnese foi feita, foi percebendo, e ela continuava com aquele padrão. Era difícil tirar esse discurso repetitivo dela. Aí eu comecei, e é claro, psicólogos fazem supervisão uns com os outros, né? A gente tem equipes que a gente fala um pouco sobre isso, faz estudo de casa, discute. E eu coloquei isso lá na supervisão, porque eu falei assim, olha, eu estou me sentindo incomodada com ela, né? Quando eu vou, sabe aquela sensação de que você vai atender, ela vem de novo aquele padrão, né? É claro, isso é um exercício da terapia, perceber que efeito aquela cliente causa na gente também. E eu pensei, olha, se ela causa esse efeito em mim, imagina nas pessoas que estão ao redor dela, né? E aí eu comecei a abordar um pouco sobre como as pessoas na família reagiam. Como é que seu marido, como é que seus filhos reagem a isso? Quando você está em grupos, é sobre isso que você fala? Ela falou, no trabalho o pessoal não dá nem brecha. Porque quando eu chego lá, o pessoal já anima, troca, tem gente que já sai da sala, faz outra coisa, tem um colega que é sempre muito engraçado, eles mudam o foco. Meu marido fala que eu reclamo demais. A minha filha fala, lá vem. E aí já quer sair. Então ela conseguiu experimentar ali na minha pergunta que ela fazia isso repetidamente na família. O padrão negativo era tão presente, incomodava os outros, né? Então a partir dali o processo evoluiu. Em termos de assim, e aí, o que a gente vai fazer a respeito disso? Você quer que as pessoas continuem fazendo isso, evitando a sua presença? Né? E aí a mudança tinha que partir dela. Mudar esse padrão vibracional, falar sobre coisas mais positivas, não apenas reclamar. Claro, ela começou a experimentar isso e teve inclusive uma mudança na vida. As coisas positivas começaram a aparecer, né? Ficaram mais evidentes. Quando a gente pensa, é um assunto que eu sempre toco assim, nas nossas falas, que também a gente vê esses padrões nas redes sociais. Como isso acontece quando a gente está ali simplesmente olhando no nosso Instagram, no nosso Facebook, a vida dos outros, né?
A gente passa, vê as fotos, comenta do aspecto físico, comenta da viagem que ela está, e aí a gente perde tempos ali. Eu vejo mais de um relato, inclusive às vezes o meu. Você me propõe a ver ali algumas notícias por 5 minutos. E de repente eu estou lá, ai meu Deus, já passaram 10, 15. Né? E tem pessoas que realmente ficam absortas ali no Instagram, na rede social e perdendo tempo. O que de mais produtivo você podia estar fazendo? Né? Joana de Anjos defende esse pensamento edificante. A ideia de gastar tempo com as atividades que são úteis. E especialmente as que direcionam para o amor fraterno. E aí fica aqui uma lição do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que no capítulo 11 fala sobre a lei do amor. Eu coloquei só o primeiro parágrafo aqui, mas é de Lázaro. Né? Ele fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Vamos pensar naquela evolução, né? Do instinto até o intuitivo. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quanto mais avançado e corrompido, só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne o seu ardente foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei do amor, vejam só, substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. A ideia do amor universal, fraterno, nós deixamos de ser indivíduos, a gente pensa na coletividade, né? Ditoso aquele que, ultrapassando a humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em sofrimento. Ditoso aquele que ama, pois não conhece a miséria humana nem a do corpo. Tem ligeiros os pés e vive como que transportado, fora de si. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. Quando eu penso em amor, eu penso em família. E vocês? O amor, aliás, a família é nosso primeiro berço do amor. É onde a gente aprende a nossa primeira linguagem, né? Então, Joana de Anjos fala sobre essa relação, o amor e a família. Ela ainda fala o seguinte, ela coloca como se houvessem 2 tipos, pensando bem amplamente, né, de reencarnações. As reencarnações comuns, que são como se fossem automatismos da lei divina. E as outras encarnações missionárias que tem a ver com aparar as arestas, fazer retificações. E aí, portanto, nós somos colocados em clãs, em grupos específicos, que podem ser consanguíneos ou não. Mas o laço consanguíneo fortalece, né, esse laço, a convivência, força a convivência, né? Então, quando nós pensamos que nessas encarnações, as primeiras experiências da gente num grupo familiar pode ser simplesmente para desenvolver o amor fraterno. E depois os reencontros são provocados para realmente fazer a edificação, para corrigir aquelas falhas em nós e que foram cometidas diante dos demais, né? Vamos pensar que no ambiente familiar, o papel dos pais é inegável, né? A gente sabe, as crianças precisam ser amadas. O período da infância em que elas estão esquecidas temporariamente das misérias que elas já viveram, das dificuldades que elas vão enfrentar, do seu planejamento, é ali que o amor parental vai proporcionar a oportunidade deles se desenvolver de maneira adequada, de maneira funcional. E hoje a gente sabe que as crianças que não recebem o amor paterno, materno, elas desenvolvem patologias. A gente vê crianças, né, principalmente na primeira infância, que podem apresentar alterações de sono, alterações de humor, irritabilidade, agressividade. Pessoas que têm alterações de alimentação, né, que estão relacionadas ao desamor na infância. Existem vários estudos mostrando como essa linguagem, que é a primeira dos pais, pode desenvolver um indivíduo que se torna um adulto autônomo.
capaz de levar a própria vida, tomar decisões maduras e tal. Do contrário, a gente tem alterações psicopatológicas, podem ter alterações de humor, enfim. João ainda fala que, às vezes, na infância, quando o indivíduo tem questões a resolver, equações a serem solucionadas, ele pode conseguir pela própria dificuldade na infância, na vida, né, conforme ele vai crescendo, e aí assim, a gente expia ou passa pelas nossas provas de maneira mais suave, mas a gente pode ter limitações físicas que já são impostas na infância para que ali seja feito de uma maneira mais obrigatória, né, digamos, mais compulsória, digamos assim. Quando nós pensamos nessa questão do amor e da necessidade disso na criança, existem vários estudos na psicologia. Um estudo pioneiro é o estudo de Bowlby, quando ele fala da teoria do apego. A teoria do apego estuda o vínculo que a criança, o bebê, faz com o cuidador dela. Então, tem estudos, tem dados mostrando o comportamento da criança antes dos 18 meses de idade, a depender do tipo de vínculo que ela estabelece com o cuidador. Vou colocar aqui um quadro e a gente vai explorar um pouquinho, pensando assim. Ele coloca aqui o padrão de apego. Quando é seguro, a criança usa o cuidador como uma base segura para a exploração. Protesta contra a partida do cuidador e busca a proximidade, é confortada quando ele retorna ao ambiente. Então, vamos pensar naquele bebezinho, né? Chora, chora porque a mãe saiu. E aí, quando a mãe volta, alívio, né? Esse é um tipo de padrão seguro. Pode ser confortada por estranhos, mas mostra uma clara preferência pelo cuidador. Aqui, você percebe que tem uma sutileza de autonomia? Eu até fico confortável, mas eu sei que ali que é o meu porto seguro, né? Ao contrário, quando não se tem um padrão seguro, por exemplo, se tem um padrão ansioso, a criança fica pegajosa, às vezes incapaz de lidar com a ausência do cuidador. Procura garantias constantemente. Se é ambivalente ou resistente, a criança é incapaz de usar o cuidador como uma base segura. Ela busca sempre a proximidade antes que a separação aconteça. Se irrita com essa separação, fica com raiva, tem relutância em se aconchegar ao cuidador depois que ele volta. Não é acalmada facilmente por estranhos. E aí, nesse relacionamento, a criança sempre se sente ansiosa, porque a disponibilidade do cuidador é como se nunca fosse consistente. O padrão evitativo, em que a criança apresenta pouca partilha afetiva, pouco ou nenhuma irritação com a partida do cuidador, parece ficar indiferente, né? O desorganizado, depois vocês podem ter acesso a isso daqui, tá? A gente vai colocar para vocês. O desorganizado, às vezes, apresenta estereotipia, tem movimentos repetitivos do corpo, né? Tem uma falta de estratégia de apego demonstrada por comportamentos contraditórios ou desorientados. Muitas vezes fica com o rosto virado, apesar de parecer necessidade, né? A necessidade de estar com alguém, fica com o rosto virado. Então, esses estudos vêm mostrando sempre como esse afeto, especialmente nos primeiros meses, né, de vida, fazem a diferença para desenvolver um adulto saudável. Outra teoria importante que aborda isso é uma teoria derivada da terapia cognitivo-comportamental, que é a terapia do esquema cognitivo. Essa teoria foi desenvolvida por Jeffrey Young e ele fala sobre esquema cognitivo como uma forma de organizar a nossa experiência. Que a gente vive a experiência na infância, a gente formula uma forma de organização disso e a gente usa essa forma de organização na nossa idade adulta. Então ele usou um N bem significativo e fez um estudo com um instrumento, um questionário, e categorizou 18 esquemas. Por exemplo, a sensação de fracasso, o perfeccionismo, o traço da arrogância, entre outros. E ele categorizou isso em 5 domínios, que ele também conseguiu ao longo dos anos aí, pegar dados dos atendimentos, né, das pesquisas dele e formular uma coisa bem consistente, a teoria dele. E aqui eu vou apresentar um para vocês, que ele fala assim, esses esquemas, eles estão originariamente formados lá na infância. Quando, na forma como os pais lidam com a gente aprende a orientar.
Por exemplo, eu tenho um esquema que vocês vão pensar comigo aonde que se encaixa aqui, né, nesse tipo de pensamento, mas eu me lembro muito bem. Na minha infância, meus pais costumavam dizer assim: antes sem dinheiro do que sem saúde. Então a gente passava dificuldade às vezes financeira, não tinha dinheiro disponível, eles falavam assim: mas melhor sem dinheiro do que sem saúde. Eles acreditavam, e eu cresci acreditando, te confesso que eu ainda acredito um pouco, que se eu tenho muito dinheiro, pode ser que eu fique doente. Tem relação isso? Não tem. Né? Hoje a gente já sabe pelo Espiritismo, inclusive, que é possível ter tudo. Né? É possível ser feliz nessas áreas todas. Né? A gente não precisa estar sempre com uma parte defasada. Mas essa era uma crença que eles desenvolveram. Provavelmente eles desenvolveram isso ao longo da infância deles também. E eles passaram para mim pela forma como eles organizavam a nossa vida. Não tinha razão de ser. Eu tive que lidar com isso depois, com o tempo. Né? Quando eu pegava, às vezes, hoje meu marido joga na loteria, eu torço para ele não ganhar. Né? Assim, não ganha não. Porque se a gente ganhar, vai acontecer alguma coisa. Né? Ainda tem esse pensamento inconsciente. Né? Mas é assim, conforme eu fui crescendo, eu fui conseguindo fazer os ajustes, tornando isso funcional. Só que a gente tem maneiras diferentes de lidar com isso. Então eu vou apresentar aqui para vocês, por exemplo, um esquema que eles chamam de abandono. As pessoas que crescem acreditando que são rejeitadas pela família, que são deixadas de lado, abandonadas pelos pais. Aí nós temos 3 formas de encarar isso. Por exemplo, tem pessoas que cresceram como crianças que eram abandonadas e acabam meio se resignando a isso, que é esse primeiro termo aqui. Aí esse adulto acaba escolhendo parceiros com os quais nem consegue estabelecer compromisso, mas se mantém no relacionamento, reproduzindo o que eles viveram com os pais. Certo? Se eu fui abandonada, mantenho relações em que eu me sinto abandonada. Outra forma é a evitação, que é, eu acabo evitando relacionamentos íntimos. Como eu acho que eu vou ser abandonada, então eu nem mantenho vínculo. Eu evito relacionamentos mais íntimos. Ninguém entra, né, nessa proximidade de mim. Outra forma é a hipercompensação. Agarra-se ao parceiro e sufoca. Felícia, é isso, né? Gruda no outro, resiste até a pequenas separações, não vai viajar, não sai, né? não sai no final de semana. Aquilo pode ser fator ansiogênico para a pessoa. Vamos pensar, esses 3 são estratégias de lidar, mas todas elas parecem formas disfuncionais. Então o trabalho é a importância da psicologia, da gente envolvido num processo terapêutico, começar a perceber qual é o padrão funcional que a gente vai desenvolver. E primeiro, antes até disso, identificar qual que a gente está vivendo. Né? Vamos pensar no seguinte: fracasso, sensação de que eu nunca sou bem sucedida, né? Na infância eu nunca fui a melhor aluna, meus pais nunca me recompensavam pelo meu desempenho na escola, nunca era boa nos esportes, enfim, eu cresço com essa sensação, essa tendência ao fracasso. Se eu sou resignada, eu faço as coisas com pouca dedicação ou de forma descuidada. Tipo, pouco importa, porque você é mal sucedida mesmo. Então aí começa a agir com até desleixo, né? Se há evitação, eu evito completamente qualquer desafio profissional, eu fico postergando minhas atividades, porque eu posso entrar em contato com o fracasso. Né? Aceitar um cargo de chefia, você vai colocar você em evidência a possibilidade do fracasso e, portanto, você evita. Outra forma é a hipercompensação, quando eu me torno uma pessoa muito bem sucedida e fico me estimulando constantemente. E aí eu passo, a hipercompensação é para o outro extremo, né? Se eu sou fracassada, não, agora eu vou ser bem sucedida em tudo. Né? Que também é disfuncional, como a gente viu. Então a ideia de, no processo terapêutico, encontrar o sentido disso. Como nós vamos estabelecer uma forma saudável e funcional de nos adaptarmos aos esquemas que nos foram proporcionados na infância. Então, fica aí outra reflexão, pensando ainda na família, né? Olha só, como nossos pais, como meus pais, acho que nem souberam. Hoje meu pai vinha e falava assim, ia saber que ele criou essa crença na minha cabeça, né? Na verdade, não é ele que cria, né? Os pais, eles vivem a experiência deles. Nós devemos, de alguma maneira, tomar a nossa própria cruz, né? A nossa própria responsabilidade nisso. A gente fica muitas vezes atribuindo aos pais a culpa pelo que a gente vive hoje. Quando a gente pode, desperto para isso, consciente disso, modificar, né?
Então fica a questão aí, né? Como exercemos o amor e a caridade na nossa família? Em família, como é que nós estamos cooperando para a autossuperação uns dos outros? Como a gente pode usar nosso núcleo familiar para esse processo evolutivo e usar isso com amor? Quantas vezes nós temos desafetos dentro da própria família? Pais que passam anos sem falarem com os filhos, irmãos que brigam, discutem, se distanciam. Isso não acontece sem ônus para a gente. Isso tem um custo, tem sofrimento, tem dor, né? Quanto antes nós pudermos observar isso e reparar, nos aproximarmos de novo, mais perto a gente vai estar do nosso processo evolutivo, né? Do nosso bem espiritual. Aqui fica uma reflexão também do livro SOS Família, do Divaldo Franco. A família é, antes de tudo, um laboratório de experiências reparadoras, na qual a felicidade e a dor se alternam, programando a paz futura. Vejam só, a vida é incessante e a família carnal são experiências transitórias em programação que objetiva a família universal. Abençoa desse modo com a paciência, com o perdão, o filho ingrato e calceta, compreende com ternura o genitor atormentado que te não corresponde às aspirações. É um convite para o perdão e para esse amor, né? E Joana ainda fala sobre como é que a gente vai desenvolver esse amor se às vezes a gente não percebe as nossas próprias emoções. Então vamos falar um pouco sobre emoções e socialização. O desenvolvimento do nosso equilíbrio emocional tem a ver com a nossa convivência social. O indivíduo isolado, ele não experimenta as oportunidades de exercitar isso. Sozinhos, a gente não consegue perceber essas variações, essas alterações na nossa emotividade. Joana coloca que a gente tem que entender como anda a nossa emotividade. Ela fala sobre quando a nossa emotividade pode estar embotada, que acontece quando a gente nem registra a manifestação da emoção. De outra maneira, a nossa emotividade pode ser exaltada, quando a gente até perde a direção do comportamento, né? Age impulsivamente. Quando a gente está indiferente, a gente ignora o rumo dessa exteriorização, a gente até expõe a emoção, mas sem um direcionamento. Quando ela é apaixonada, a gente está a um passo da alucinação, a gente, né, é a forma exagerada da emoção. E ela fala que o ideal é que a gente tenha a emotividade estimulada por estímulos mais enobrecedores. E aí ela fala de novo de amor, né, gente? Quando a gente tem esse estímulo mais enobrecedor, que é o amor, é mais fácil a gente equilibrar, ajustar as nossas emoções. Uma forma de perceber as nossas emoções, e aí vai ficar aqui um convite para vocês, entender um pouco o que a gente chama da terapia cognitivo-comportamental. É assim, você está diante de algum evento. Vamos considerar que ele pode ser positivo ou negativo, bom ou ruim, né? Mas vamos chamar aquele positivo ou negativo. Me sentir bem, me sentir mal. Aí você percebe, que tipo de emoção, qual a sensação que você teve ali no corpo quando aquilo aconteceu? Qual é o nome daquele sentimento? E aí, que necessidade você tinha que está relacionada àquele sentimento? E assim você pode expressar de fato o sentimento ou fazer um pedido, né? Um exemplo disso eu vejo muito no consultório, né? Vamos pensar assim, vou pensar no meu. Aconteceu um evento muito positivo que foi, por exemplo, a festa de aniversário de um familiar. E aí essa festa de aniversário reuniu pessoas que eu não via há tempo, primos, distantes, enfim. Então foi uma coisa, aí sim, foi um evento muito positivo. A minha emoção, a sensação no corpo, era um entusiasmo, uma alegria, até uma leveza, uma inquietação boa, né? O sentimento eu defino como alegria, bem-estar. A minha necessidade que estava sendo atendida ali com aquela alegria era de interação, interdependência prazerosa, de estar em grupo, né, no grupo familiar. Então a expressão do meu sentimento ali foi realmente me mostrar alegre, né, sorrir, fazer piada, brincar, né, abraçar as pessoas, enfim. Muitas vezes, e aí eu acho que Joana de Andes se refere a isso, como a gente expressa essa emoção também. Né? Eu posso até sentir isso tudo, mas e aí? Será que eu consigo expressar isso tão espontaneamente?
falar para as pessoas que eu gostei de estar com elas, abraçar, mostrar meu sorriso, né? Como essa expressão pode acontecer diante de um ambiente social. O mesmo pode acontecer com um evento negativo, né? Quando, às vezes, por um embotamento, a gente, vamos imaginar, uma situação de perda de alguém, né? Lamentando a perda de um ente querido. A gente procura estratégias, a gente fica escamoteando, né? A nossa dor está ali presente, eu acho que a dor está presente para todo mundo que perde alguém, mas a gente tem maneiras diferentes de expressar isso. Alguns embotam, alguns são mantidos por um esquema cognitivo de que tem que se manter fortes, de que tem que ser um amparo da família, e aí deixam de expressar a própria dor, né? Então, fica o convite da Joana de como pensar na elaboração e na expressão das nossas sensações, das nossas emoções. E como é que a gente lida com as emoções hoje em dia? Como é que está a sua emotividade, né? O quanto você consegue se perceber, registrar de fato as suas emoções, dar nome para esses sentimentos, o quanto você consegue expressar, falar. A psicologia diz que a nossa felicidade está na correlação, na correspondência fiel entre o que a gente pensa e sente e o que a gente diz e faz. Quando a gente encontra essa equivalência, a gente é muito mais feliz. Aí eu acho que eu vivo isso, né? Quando a gente quer dizer algo e não tem chance, é sofrimento, né? E quando a gente está muito feliz, mas não pode expressar. Então, quanto mais essa correspondência acontecer, mais feliz a gente pode ser. E aí fica aqui uma reflexão do livro Rumo Certo, da lição 59 de Emmanuel. Fala assim: chorar em muitas ocasiões, mas nunca desesperarmos. Errar ainda muitas vezes, no entanto, retificar-nos em todos os lances da estrada, tantas vezes quantas fizerem necessário. Suportar nossa cruz jamais será maldizê-la ou lamentá-la, e sim acolher-nos imperfeitos, como ainda somos. Perante Deus, mas procurando por todos os meios justos, melhorarmos e burilar-nos, avançando sempre, mesmo que vagarosamente, milímetro por milímetro, nos caminhos da ascensão para a vida eterna. Não é fácil e não é fácil para ninguém, né? No consultório, a luta é constante. E na nossa vida, a luta é constante. No ambiente da família, então, como Joana de Anjos convida, né? Mas vamos andar milímetro por milímetro, pouco a pouco, rumo ao nosso melhoramento. A mensagem de Joana de Anjos é belíssima e é acolhedora, esperançosa, né? Aqui fica o meu muito obrigada, lembrando do projeto Prefiro Viver, né? E da nossa FEB, visitem o site, tá? E a gente vai ter agora o nosso segundo momento, que vai ser uma reflexão bem interessante, tá? Estão todos convidados a ficar. Muito obrigada.